Oi meninas, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Isabela, eu sou da Igreja Presbiteriana de Mogi das Cruzes e vocês estão assistindo ao primeiro vídeo do Clube do Livro Deixe-me Ser Mulher. Caso vocês não tenham acompanhado nossas redes sociais, o GFC está com um novo projeto que é esse Clube do Livro e ele consiste em estudos e devocionais que algumas meninas trarão às segundas-feiras de 15 em 15 dias sobre o livro Deixe-me Ser Mulher, da Elizabeth Elliot. Esse livro foi escrito pela Elizabeth para a filha, na época em que ela estava para se casar. Então ela traz vários ensinamentos a mulheres cristãs. Ele foi escrito em um momento em que o movimento feminista estava se iniciando, então era aquela turbulência de filosofias, de entendimentos no mundo. Porém, a gente consegue super trazer para os dias atuais e colocar em prática em nossas vidas também. Bom, se vocês quiserem participar desse nosso Clube do Livro, ou se vocês quiserem também trazer um vídeo, uma devocional, algum estudo baseado no livro, vocês podem chamar a gente aqui no Insta, que a gente vai explicar para vocês direitinho como funciona, colocar as regras, algumas orientações de como gravar, que capítulo vocês vão falar e tal, porque a gente vai por capítulos. Mas eu espero que vocês gostem acima de tudo, eu espero que vocês participem também. Se quiserem participar do nosso encontro do livro também que nós temos com algumas meninas, com as meninas que vão gravar no caso, vocês podem também só mandar mensagem pra gente. Nossos encontros são às segundas-feiras, às 20 horas. Toda segunda-feira às 20 horas, caso vocês queiram participar, tá bom? Então agora expliquei tudo direitinho como vai acontecer. Vamos para o primeiro capítulo. Antes de tudo, para esse vídeo aqui e vai conhecer um pouquinho sobre a vida da Elizabeth Elliot, caso vocês não conheçam. A gente tem um post aqui no nosso Insta explicando, assim, bem pouquinho, mas acho que já é o suficiente para vocês entenderem, porque por mais que esse livro não fale exatamente da vida da Elizabeth, é importante vocês conhecerem a jornada dela, tudo que aconteceu com a vida dela, para vocês entenderem um pouquinho o porquê que ela tá falando isso em tal capítulo, por que ela trouxe tal história, enfim. É uma história muito, muito, muito linda. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então dá um pause aqui no vídeo, vai lá ler o nosso post sobre ela e aí vocês voltam para continuar aqui pro vídeo, tá bom? Bom, primeiro capítulo, o Deus que está no comando. Só para contextualizar um pouquinho vocês, esse capítulo, a Elizabeth, ela vai falar do momento em que o genro dela foi até ela para pedir a mão da filha dela em casamento. Então, ele chegou lá e tal, falando que queria casar com a filha dela, e aí ela, claro que aceitou, mas ela pergunta, né? Mas você vai aguentar? Porque se vocês não casarem assim que ela se formar, vocês vão ter que esperar mais muito tempo, porque minha filha tá indo para Londres para estudar. Enfim, ela ia ficar 2 anos fora e ele estudando para ser pastor, fazendo seminário, então eles não conseguiriam se ver nesse meio tempo. E a resposta dele para ela foi: Senhora, eu sou calvinista. Vocês podem ter diversas interpretações sobre essa frase dele, essa simples frase dele, mas também não vou entrar no mérito de calvinista, de não calvinista, enfim, não. Mas o que ele quis dizer aqui é que ele crê em um Deus que está no comando. Ele quis dizer para ela que ele entende que não importa o que acontecesse, não importa se ele ia casar naquele momento com a filha dela, ou se ele ia casar só daqui 2 anos, ou se ele não ia conseguir casar com a filha dela, ele cria em um Deus que estava no comando. E ele entendia que apesar de qualquer coisa, e não importa o que acontecesse, ele cria que Deus estava no comando da vida dele. Então, o ensinamento, né, que isso traz pra gente, para nossas vidas, a gente precisa entender também que em nossas vidas nós temos um Deus que está no comando. A gente precisa crer nesse Deus, a gente precisa entender que é a vontade de Deus que reina para sempre, é a vontade de Deus que vai superar as nossas para sempre. E a gente não tem que ficar
se lamentando quando uma coisa que a gente quer não acontece, ou quando Deus mostra um outro caminho pra gente seguir e a gente não queria seguir aquele caminho, porque Deus é perfeito, Deus é grande, Deus é muito maior que qualquer coisa que a gente pode imaginar. Então, o fato da gente se frustrar com certas coisas que nós queremos para nós mesmas e não entendermos o que Deus quer pra gente, não faz sentido e não tem que fazer sentido, porque a gente precisa entender que Deus está no comando de tudo e a gente precisa descansar nos braços do Senhor e entender, e crer e acreditar e se confortar, se conformar que Deus é soberano, que é a vontade dele que reina e que a vontade dele é perfeita e é agradável para nossas vidas. Uma coisa que o genro da Elizabeth falou também para ela e que ela coloca nesse primeiro capítulo do livro é que não importa as decisões que ele tomasse, as escolhas, enfim, não importava. Ele sabia que tudo isso, todas as decisões que ele tomava, todas as escolhas que ele tinha, estavam entre todas aquelas coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí tem até um Salmo 73, versículo 26. A Elizabeth também coloca isso no livro. E ele fala assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza e a herança para minha vida. Então, esse é o pensamento que nós temos que ter diariamente. É essa ideia que a gente tem que ter todos os dias para nossas vidas, e não importa o que aconteça. Ainda que o mundo desabe ao nosso redor, ainda que muitas tragédias aconteçam e muitas coisas ruins aconteçam, ou ainda que uma explosão de coisas boas aconteçam em nossas vidas, a gente precisa entender que Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa herança, e é Ele que está do nosso lado, é Ele que quer as coisas para nossa vida, é nele em quem devemos confiar o tempo todo e nos deleitar mesmo e derramar nossas vidas diante de Cristo, diante de Deus, porque nós por nós mesmas não conseguimos nada. Nós por nós mesmas não temos nada, não merecemos nada. Tudo que a gente tem, tudo que a gente consegue, todas as bênçãos que acontecem em nossas vidas e até mesmo aquelas coisas que a gente não gosta muito, todas elas são obras de Deus. Então, é isso. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Isso é o que o primeiro capítulo desse livro fala, para a gente confiar em Deus e entender e crer que Deus está no comando de todas as coisas em nossa vida. Então, vocês podem descansar, vocês podem confiar e ter essa certeza sempre. Deus está no comando, então eu não preciso me preocupar. Por mais que coisas ruins realmente aconteçam em nossas vidas, e elas acontecem mesmo, a gente entende que Deus está no comando. E é Ele que conforta o nosso coração, é Ele que nos dá força pra gente prosseguir, é Ele que faz tudo por nós. Então, sejamos gratas por isso e vamos sempre crer e entender que Deus está no comando de tudo. Para finalizar, eu queria deixar uma oração que a Elizabeth coloca aqui no livro. Vamos lá, vou ler, tá bom? Senhor, abro mão de todos os meus próprios planos e propósitos, de todos os meus próprios desejos e esperanças e aceito tua vontade para minha vida. Eu me entrego totalmente a ti, minha vida e tudo que há em mim para ser tua para sempre. Enche-me e sela-me com teu Espírito Santo. Usa-me como quiseres, envia-me para onde quiseres, realiza a tua vontade na minha vida a qualquer custo, agora e para sempre. Amém. Eu acho essa oração sensacional, muito, muito bonita, e tem que ser a nossa oração diária mesmo. A gente precisa orar para que Deus nos use para a glória dele, para que realmente nós possamos ser usadas por Deus em todos os momentos, que nós possamos ser luz do mundo, sal da terra, seja no trabalho, seja nos estudos, seja com os amigos da escola, da faculdade, enfim, em todo lugar que a gente passe. Essa tem que ser a nossa oração, esse tem que ser o nosso desejo de realmente ser usada e sermos servas de Deus o momento todo, em todo momento. É isso, gente. Esse foi o meu recadinho de hoje. Daqui 15 dias, então, vocês verão vídeo de outras meninas. E é isso, tá bom?
Um beijo, manda mensagem pra gente, curte, compartilha, comenta, vai no YouTube também. Deus abençoe a vida de vocês, boa semana!